E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos em busca da formulação diferencial para a equação do momento linear. Para fazer isso, eu vou aplicar a segunda lei de Newton a uma partícula fluida infinitesimal de massa dm no interior do seu correspondente campo de escoamento. Vamos começar, portanto, recordando a formulação de sistema da segunda lei de Newton. Conforme vimos, a força resultante em um sistema é igual à taxa de variação do momento linear do sistema em questão em relação ao tempo t, em que o momento linear do sistema, representado pela letra P, é dado pela integral da velocidade v em relação à massa, fazendo a varredura de todo o sistema em questão. Agora, nossa partícula de análise é uma partícula fluida infinitesimal de massa dm. Portanto, se ela possui uma massa infinitesimal, eu vou calcular o diferencial do momento linear associado a essa partícula fluida. O diferencial dp, portanto, é simplesmente vdm. Portanto, levando este resultado na expressão da segunda lei para a formulação de sistema, a gente obtém que a força resultante nessa partícula, representada por dF, nada mais é do que a massa da partícula vezes a derivada da velocidade v em relação ao tempo t. Agora, conforme vimos em vídeos anteriores, a aceleração de uma partícula fluida infinitesimal de massa dm no interior do campo de escoamento do fluido correspondente é dada pela derivada substancial, conforme eu ilustro no quadro. Portanto, eu vou substituir essa derivada temporal pela derivada substancial. Consequentemente, a força resultante na partícula em questão fica dada pela massa que multiplica. Então, nós temos a componente U do campo de velocidade v vezes a derivada do campo de velocidade v em relação a x, mais a componente vy do campo de velocidade v vezes a derivada do campo de velocidade em relação a y, mais a componente w do campo de velocidade v vezes a derivada do campo de velocidade em relação a z, mais a derivada do campo de velocidade v em relação ao tempo t. Observe no quadro a expressão obtida. A partir dela, vemos que nós temos condições de determinar a força resultante que age nessa partícula fluida de massa dm no interior do seu correspondente campo de escoamento a partir de informações extraídas do próprio campo de escoamento do fluido. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que a força resultante que age nessa partícula é composta por forças de campo e por forças de superfície, em que as forças de superfície são obtidas a partir de tensões normais e tensões cisalhantes. Portanto, nós precisamos agora ir em busca de uma expressão para a força resultante que age nessa partícula fluida de massa dm a partir dessa distribuição de tensões que age na partícula. Para fazer isso, observe a figura ilustrada no quadro. Nele, eu represento a partícula fluida infinitesimal de massa dm em certo instante t da nossa análise, com seu correspondente volume dv, dado por dx, dy, dz. Aqui eu ilustro o nosso sistema de coordenadas cartesianas adotado e aqui, de forma geral, o campo de velocidade do escoamento do fluido. Fazendo uma breve análise da figura ilustrada no quadro, vemos que eu vou começar determinando a resultante das forças superficiais que age nessa partícula fluida de massa dm na direção do eixo x. Para fazer isso, eu vou admitir que o centro dessa partícula fluida, de coordenadas x, y e z, possui uma tensão normal e duas tensões cisalhantes. A partir dessa consideração, eu tenho condições de analisar a distribuição de tais tensões ao longo da superfície da partícula fluida de massa dm,
ao longo das 6 faces do cubo em questão, reforçando o fato de que eu vou começar analisando a distribuição dessas tensões na direção do eixo X. A partir daí, eu generalizo o resultado para o eixo Y e para o eixo Z. Muito bem? Para fazer a análise dessa distribuição de tensões, eu vou recorrer à série de Taylor brevemente revisada aqui no cantinho do quadro. Perceba que eu vou recorrer à série de Taylor até o termo de primeira ordem pelo seguinte fato. Os termos de maior ordem, que possuem a segunda derivada, a terceira derivada e assim por diante, fornecem números infinitesimais de ordem superior e, portanto, termos que são desprezíveis nessa análise. Portanto, eu reforço. Nós vamos fazer agora a análise da distribuição dessas tensões na direção do eixo X, recorrendo à série de Taylor até o termo de primeira ordem, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? A partir de tais considerações, eu vou começar determinando, portanto, a tensão normal nesta face. Perceba o seguinte, a tensão normal nesta face, ela é dada pela tensão normal no ponto central. Então, nós temos aqui sigma xx. Agora eu vou somar com a taxa de variação dessa tensão normal em relação a x, vezes a variação em relação ao ponto central. Essa variação é dx sobre 2, pelo seguinte fato. O ponto central possui coordenada x. Já o ponto central desta face possui coordenada x mais dx sobre 2. Portanto, essa variação é justamente dx sobre 2. Perceba que aqui nós temos uma área infinitesimal perpendicular ao eixo x, com a tensão normal, obviamente, orientada na direção do eixo X. De maneira análoga, nessa face aqui oposta, nós temos praticamente a mesma expressão, só que aqui aparece o sinal negativo pelo seguinte fato. Eu vou andar para trás para chegar no ponto central dessa face oposta. Portanto, a variação é menos dx sobre 2. Logo, a tensão normal nesta face, ela é sigma xx menos a derivada parcial de sigma xx em relação a x, que multiplica dx sobre 2. Observe, portanto, as duas expressões obtidas. Agora, observe essa tensão de cisalhamento. Perceba que essa tensão cisalhante ela está atuando em uma área perpendicular ao eixo Y e está orientada na direção do eixo X. Muito bem? Portanto, a tensão de cisalhamento nesta face superior, nessa área infinitesimal superior, pelo mesmo raciocínio é, então nós temos tal yx mais a derivada parcial da tensão cisalhante em relação a y, que multiplica dy sobre 2. Pelo seguinte fato, o ponto central possui coordenada y. Quando eu vou para o ponto central desta face, eu estou na coordenada y mais dy sobre 2, justificando a expressão em questão. Agora note o seguinte, nessa face oposta, eu vou puxar uma setinha aqui para baixo, a tensão de cisalhamento no ponto central da área infinitesimal oposta é praticamente a mesma expressão, só que agora eu vou colocar menos dy sobre 2. Muito bem? Então nós temos aqui tal yx menos a derivada parcial de tal yx em relação a y dy sobre 2. Observe no quadro, portanto, toda a análise realizada até aqui. Vamos agora para essa face frontal. Eu vou puxar uma setinha para cá agora. Perceba o seguinte, nessa face frontal, nós temos uma área infinitesimal perpendicular ao eixo Z, com a tensão cisalhante atuando na direção do eixo X. Portanto, observe a nomenclatura. Logo, a tensão de cisalhamento nessa face frontal é tal Zx, pelo mesmo raciocínio,
mais a derivada parcial de tal zx em relação a z, dz sobre 2. Muito bem? Pelo seguinte fato, eu reforço esse raciocínio. O ponto central tem coordenada z. O ponto central da face frontal tem coordenada z mais dz sobre 2, justificando a expressão obtida. Enfim, vamos agora para a face oposta a essa face central, que eu aqui ilustro. Observe a tensão cisalhante aqui. Vou puxar uma setinha para essa região. Aqui nós vamos obter, pelo mesmo raciocínio, a tensão cisalhante Zx menos a derivada parcial da tensão cisalhante Zx em relação a Z, dz sobre 2. Eu reforço o raciocínio. O ponto central da face de trás está na coordenada z menos dz sobre 2, justificando, portanto, este sinal negativo na expressão. Para obtermos agora a resultante das forças superficiais que agem nessa partícula fluida infinitesimal de massa dm na direção do eixo x, basta somar vetorialmente as forças que agem em cada uma das faces. Para fazer isso, basta recordar que tensão é força por área. Portanto, a força correspondente é obtida pelo produto da tensão pela área em questão. Logo, a resultante das forças superficiais na direção do eixo x fica dada por... Vamos começar analisando as duas tensões normais. Perceba que nós temos aqui essa tensão normal, então sigma xx mais a derivada parcial de sigma xx em relação a x dx sobre 2, vezes a área correspondente. A área correspondente é um dy vezes dz, eu vou colocar esse termo em evidência, menos, perceba que é uma soma vetorial, menos a contribuição dada por essa força, advinda dessa tensão normal. Portanto, nós temos agora menos este termo, logo, menos sigma xx mais a derivada parcial de sigma xx em relação a x dx sobre 2. Não podemos nos esquecer aqui de multiplicar pela área dy dz. Muito bem. Agora, mais. Vamos analisar essas duas tensões cisalhantes, muito bem? Pelo mesmo raciocínio. Então, agora nós temos este termo, a tensão cisalhante yx mais a derivada parcial dessa tensão cisalhante em relação a y dy sobre 2. Vou multiplicar pela área correspondente, porém eu já coloco essa área em evidência. E agora eu vou subtrair dessa contribuição. Portanto, aplicando a regra de sinal, menos tal yx mais a derivada parcial de tal yx em relação a y dy sobre 2, que multiplica a área correspondente, que agora é um dx vezes um dz. Muito bem, mas, enfim, nós temos agora, eu vou analisar a tensão cisalhante nessa primeira face e lá na face traseira. Portanto, aqui nós temos tal zx mais a derivada parcial de tal zx em relação a z, dz sobre 2. Vou multiplicar pela área correspondente para obter a força em questão. No entanto, eu vou colocar essa área em evidência e agora eu vou somar com a contribuição trazida por essa força. Perceba agora que nós vamos fazer menos este termo vezes a área correspondente pelo mesmo raciocínio. Então, menos tal zx mais a derivada parcial de tal zx em relação a z, dz sobre 2, agora sim, vezes a área correspondente. Então, a área correspondente é 1. Nós temos aqui
um dy vezes um dx. Muito bem? Um dy vezes um dx. Observe no quadro a expressão obtida e a pequena análise realizada até aqui. Analisando cada termo entre parênteses, a gente conclui que a resultante das forças superficiais que agem nessa partícula fluida na direção do eixo x é igual. Então vamos ver se cabe aqui. Então, a resultante das forças superficiais na partícula fluida na direção do eixo x é igual. Perceba que este termo vai embora, este termo vai embora, este termo vai embora. Muito bem? Ao efetuar essa soma, a gente obtém dx. Nós obtemos a derivada parcial multiplicando dx. Muito bem? E dx vai multiplicar dy dz. Logo, nós temos a derivada parcial de sigma xx em relação a x, multiplicando dx dy dz, ou seja, multiplicando o volume dv, mais, aqui pelo mesmo raciocínio, a gente vai obter nessa soma simplesmente a derivada parcial vezes dy, e dy vai multiplicar dx dz, portanto, a derivada parcial multiplica o diferencial do volume. Logo, a gente obtém agora a derivada parcial da tensão cisalhante yx em relação a y, muito bem, multiplicando o dv, e aqui pelo mesmo raciocínio, aqui nós vamos obter a derivada parcial multiplicando o dz, dz vai multiplicar dx dy, a gente obtém o diferencial de volume, então aqui nós temos a derivada parcial da tensão cisalhante zx em relação a z, agora sim, tudo isso multiplicando o volume dx dy dz. Observe no quadro a expressão obtida. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão obtida, portanto, nós temos condições de obter a resultante das forças superficiais que agem nessa partícula fluida na direção do eixo y. De maneira análoga, nós vamos obter a derivada parcial da tensão normal sigma yy em relação a y. Aqui nós vamos obter a derivada parcial da tensão cisalhante xy em relação a x. E aqui nós vamos obter a derivada parcial da tensão cisalhante zy em relação a z, tudo isso multiplicando o volume em questão. Muito bem? De forma análoga, a resultante das forças superficiais que agem nessa partícula fluida na direção do eixo z é igual. Então nós temos aqui a derivada parcial da tensão normal sigma zz em relação a z. Aqui nós temos a derivada parcial da tensão cisalhante xz em relação a x. E aqui a derivada parcial da tensão cisalhante yz em relação a y. Tudo isso, obviamente, multiplicando o volume infinitesimal da partícula fluida em questão. Observe as expressões obtidas. Agora, conforme vimos há pouco, nessa partícula fluida infinitesimal de massa dm atuam forças de superfície e forças de campo, forças volumétricas, como é o caso da força-peso. Lembre-se que nós estamos desprezando em nossos estudos a ação da força eletromagnética. Portanto, eu preciso levar em consideração, na obtenção da força resultante em cada eixo coordenado, a ação da força-peso. Portanto, eu começo escrevendo que a força-peso, uma força volumétrica, é dada pela massa da partícula vezes a aceleração da gravidade. A massa eu vou substituir por ρdv. Consequentemente, de forma geral, a componente da força-peso na direção do eixo x é ρg
gx dv, em que dv é dx dy dz. A componente da força-peso na direção do eixo y é ρ gy dv. E a componente da força-peso na direção do eixo z é ρ gz dv. Muito bem. Analisando as expressões obtidas, agora nós temos condições de determinar a força resultante que age nessa partícula fluida em cada eixo coordenado. Para fazer isso, basta somar a essa expressão este termo, a essa expressão este termo e a essa expressão este termo. Fazendo essa soma, nós podemos ainda igualar o resultado obtido aqui com este resultado obtido no início do vídeo. Lembre-se que nós usamos aqui a derivada substancial no cálculo da aceleração dessa partícula fluida. Portanto, eu já vou fazer isso diretamente para finalizar o vídeo. Perceba, portanto, que na direção do eixo x, nós temos a seguinte igualdade. Eu vou começar escrevendo este lado da expressão. Então, nós temos a massa dm, que é ρdv. O volume dv eu vou simplificar, porque ele entra em evidência em todos os termos. Portanto, aqui nós temos, já fazendo o cálculo diretamente, nós temos aqui ρ vezes a componente u do campo de velocidade v. Vamos começar com o eixo x. Então, ρ vezes u vezes del u del x mais ρ vy, que multiplica, aqui nós temos del u del y, mais ρ vezes w, que multiplica del u del z, mais ρ, que multiplica del u del t. E isso é igual. Lembre-se que nós estamos na direção do eixo x e dv é colocado em evidência em ambos os termos, portanto eu simplifico. Então agora nós temos, tudo isso aqui é igual. A derivada parcial de sigma xx em relação a x, mais a derivada parcial da tensão cisalhante yx em relação a y, mais a derivada parcial da tensão cisalhante zx em relação a z, muito bem, mas eu não posso me esquecer de ρ gx. Muito bem? Então observe no quadro a expressão obtida até aqui. De maneira análoga agora para o eixo y. Então nós temos ρ vezes u, agora derivada parcial da componente vy em relação a x, mais ρ vy, derivada parcial da componente vy em relação a y, mais ρ vezes w, derivada parcial da componente vy em relação a z, mais ρ vezes a derivada parcial da componente vy em relação ao tempo t. Muito bem, e isso é igual. Então vamos lá, na direção do eixo y, derivada parcial da tensão cisalhante xy em relação a x, mais a derivada parcial da tensão normal YY em relação a y, mais a derivada parcial da tensão cisalhante ZY em relação a Z. Lembre-se que o volume é simplificado, mais ρgy. Muito bem. Para o eixo Z, nós vamos obter ρ vezes U, ρ vezes U, vezes a derivada parcial da componente W em relação a x, mais ρ vy, derivada parcial da componente W em relação a y, mais ρ W,
derivada parcial da componente W em relação a Z mais ρ vezes a derivada parcial da componente W em relação ao tempo t, e isso é igual. Observe agora essas duas expressões. Então nós temos a derivada parcial da tensão cisalhante xz em relação a x, mais a derivada parcial da tensão cisalhante YZ em relação a y, muito bem, mais a derivada parcial da tensão normal ZZ em relação a Z, muito bem, enfim, mais ρGZ. Eu reforço, o volume é colocado em evidência em ambos os lados da igualdade, portanto, ele é simplificado em tais expressões. Muito bem, observe mais uma vez a expressão obtida no quadro. Com isso, a gente acaba de obter as equações diferenciais do movimento de qualquer partícula fluida no interior do seu correspondente campo de escoamento, satisfazendo a hipótese do contínuo, hipótese que abordamos no início dessa playlist. E com isso, a gente acaba de obter a forma diferencial da equação do momento linear. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.